Olá pessoal, vamos então agora para a etapa 7 da implantação de um sistema de RCM, de MCC dentro da empresa. Antes, vamos só fazer uma breve revisão, entender todo o nosso processo. Saímos da etapa 0, que é uma fotografia de qual é o grau de maturidade que o sistema ou o setor de manutenção se encontra para a implementação da MCC. Então, o que precisa arrumar da casa primeiro, antes de atacarmos uma nova tecnologia, uma nova metodologia, perdoe. Entra a parte de preparação, que é qual equipe que vai trabalhar nisso daqui, quem é o patrocinador, quem vai ser o facilitador, quais os membros que vão participar desse processo. A seleção do sistema, por qual motivo você escolheu aquele sistema, o que ele tem de destaque, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, por que nós vamos trabalhar com ele, e tudo isso registrado de uma forma auditável, cada uma dessas etapas. O FEMECA, análise de modos e efeitos de falha, então definido as funções, as falhas funcionais, os modos de falha, os efeitos dos modos de falhas. Então, isso é o trabalho mais penoso, como já foi falado. Então, vai ser trabalhado nessa etapa 3. A etapa 4, nós vamos ver a seleção das tarefas, a seleção das funções significativas e menos significantes, as significantes e não insignificantes, com relação essa falha afeta segurança e ambiente, então é significante. É só operacional e econômico, é não significante. Esse é o divisor. Dentro das tarefas selecionadas ali como significantes ou não significantes, a gente vai ver também se elas são ocultas ou não. E na etapa 5 nós vamos selecionar quais das atividades de manutenção vão ser mais aplicáveis, mais adequadas a cada modo de falha. Desde a participação direta do próprio operador até um reprojeto ou rodar até a falha. Então, cada uma das decisões vão ser tomadas aqui na etapa 5. Após tomada essa decisão, na etapa 6, nós vimos como definir os intervalos iniciais e os agrupamentos das tarefas de manutenção, de forma a otimizar as paradas e otimizar as equipes de manutenção para fazerem as atividades. Agora, na etapa 7, a gente vai dar uma olhada no que consiste a redação desse manual e implementação do sistema. O redigir esse manual inicial de manutenção e implementar as ações propostas pela MCC com base nas conclusões das etapas anteriores. As entradas que nós temos é a consolidação das auditorias, as saídas das etapas anteriores, cada uma das etapas registradas, especialistas do planejamento de programação e controle da manutenção vão participar também. Essa é uma parte bem interessante, são as entradas para esse manual e as saídas. As entregas que ele vai dar é um manual do programa de MCC, o planejamento estratégico para a implementação do programa MCC, a execução desse planejamento, que são a base para você ter a documentação referente às decisões tomadas. Por isso que sempre insistimos assim, cada uma da etapa tem que ser registrada de uma forma que possa ser auditável. Então, na redação desse manual é só coletar aquelas informações, organizar, para você ter um book, um manual desse processo de manutenção centrado em confiabilidade. Aí todas as informações geradas ao longo do processo vão participar desse manual. E na redação do manual a gente vai fazer a descrição detalhada dos sistemas, a inclusão dos resultados, qual a política de manutenção para as funções não significantes da etapa 4, revisão pela equipe de implementação para ver se não deixou passar nada, muito importante. Lembrando que na hora de planejar as ações de manutenção, nós vamos levar em consideração o NPR, que veio do FEMECA. Então,
Os que derem um maior valor de NPR, valor de risco ali, vão ser atendidos, e os que derem, mesmo com NPR não tão elevado, mas que derem um grau de severidade nos efeitos, também vão ser atendidos numa matriz de risco. E a divulgação para os setores envolvidos para que todos entendam, saibam o que está acontecendo e por que dessas mudanças nos planos de manutenção. Concluída a concepção e a redação do manual do programa, aí vem o implementar, que é praticamente incorporar essas tarefas propostas pela MCC, a nova política de manutenção, no sistema de gestão da manutenção da empresa. Ou seja, incorporar essa metodologia, incorporar as propostas de alteração de manutenção. O cronograma de estratégia, os quesitos importantes, né? Montar esse cronograma para implementação. A implementação do programa deve ser acompanhado pela equipe que fez a implantação. Necessita de limitações de estruturação. Você tem que fazer esses ajustes. Tem que ver as necessidades gerenciais e técnicas para essa execução. E treinamento. Treinamento é fundamental, tanto para a operação como para a manutenção. Para a operação entender a proposta que está sendo feita e para a manutenção como que vai ser mantido aquele equipamento. Quais são os novos procedimentos para que as pessoas não fiquem viciadas nas práticas antigas. É uma mudança de paradigma, é uma oportunidade de melhoria. E assim a gente fecha a redação do manual. E na etapa seguinte, a etapa 8 agora, a gente vai justamente verificar o acompanhamento e realimentação deste processo. Ou seja, vamos definir as estratégias inerentes e executar o acompanhamento e a realimentação do programa de MCC ao longo do seu ciclo de vida. O que isso consiste? Nas entradas, é o próprio manual do programa de MCC, que foi redigido na etapa 7, as informações de campo, quais os indicadores que vão ser acompanhados, confiabilidade, mantenabilidade, ciclo, OEE, vamos colocar nesse processo. E as saídas, são os critérios para a realimentação do programa, as rotinas e as estratégias, as coletas de informações, programa de MCC, os indicadores de desempenho do sistema a qual o MCC foi implementado. Para você saber se ele está tendo esse retorno esperado ou não. É fechar um ciclo PDCA, um MASP, em cima desse processo. E a documentação referente às decisões tomadas. De novo, mantenha toda a documentação em ordem de forma auditável. Montar um protocolo, um banco de dados para você estruturar isso e que as informações sejam de fácil acesso. Você consiga facilmente chegar até elas. Nas tarefas, eu vou ter que definir os critérios para a concepção dos indicadores do programa MCC, formular os indicadores, definir quais os indicadores de desempenho que vão ser alcançados pelo programa. Vamos ter que estruturar também as rotinas estratégias para a coleta das informações. No acompanhamento, as tarefas vão ser definir os critérios para a realimentação, realimentação periódica, realimentação dos indicadores, a estratégia mista, um misto do que já vem sendo feito, acompanhar e realimentar o programa da MCC e prever as ações disciplinadoras e corretivas caso haja quebra de procedimentos. Como que eu reorganizo o rumo se perceber que estão havendo desvios na implementação. Com a MCC não deve ser implementada uma maneira que você não deve fazer, a equipe não deve fazer, o gestor não deve fazer, porque não vai dar resultado. Você vai queimar a ferramenta e desmotivar toda a tua equipe.
Então, o que não fazer? Análise em nível muito aprofundado, aquilo que a gente já conversou em vídeos anteriores. Você começa a discutir parafusos, porquinhas dentro do teu FEMECA que não são significativos para o evento de falha. Mas você desce num nível tão baixo que você só gera volume de documentação. Então, a ideia que eu costumo aplicar nas empresas que a gente atende é: começa cortando o mato alto. Caso haja necessidade, se um modo de falha, mesmo cortando em cima, ó, falha do motor, ele é muito significativo, o NPR é muito alto, aí você abre essa falha do motor, pode abrir até com uma árvore de falha, um FTA, e fazer a discriminação mais detalhada desse modo de falha. Agora, você detalhar todos os componentes aos mínimos detalhes, pecinha por pecinha, não é o melhor caminho, porque vai gerar um trabalho muito grande, muito moroso e com pouca aplicabilidade, com pouco retorno. Dividir o sistema em subsistemas, isso é importante, no máximo um nível acima do menor nível de mantenabilidade que estava falando. Evitar reuniões demoradas, as reuniões têm que ser muito bem estruturadas, com tempo de início, tempo de final, escopo da reunião e uma ata do que foi decidido e o que foi encaminhado. Análise muito superficial, de forma apressada, também não resolve. São os dois extremos, você detalhar demais ou detalhar nada, também é muito prejudicial. A importância demasiada em dados de falha, você fica travado e muita gente sente essa insegurança mesmo. Ó, meu banco de dados não é confiável. Se ele não é confiável, como que eu vou fazer um trabalho estatístico em cima desse banco de dados que não é confiável? Então você amarra de tal forma que você não consegue seguir. Não, pule. Comece a partir daquele momento ter um banco de dados mais confiável. E utilize de uma forma qualitativa a expertise da tua equipe para a tomada de decisão e segue em frente. Quando você for rever o plano, você dá uma olhada daí nesses bancos de dados se melhoraram as informações e vai depurando a tua informação, não fica travado por causa disso. E sem apoio e comprometimento dos níveis gerenciais. Por isso que a gente precisa de um patrocinador com cacife, que possa garantir esse comprometimento gerencial. A escolha errada sobre quem irá implantar a MCC é uma única pessoa, a validade técnica, tempo envolvido e tudo mais, departamento de manutenção, fabricante é o vendedor, 100% terceirizada a manutenção, que software vai ser feito, é mero preenchimento de uma base de dados, uma planilha, como que está sendo gerido isso daqui, a participação, envolvimento e comprometimento. Tem que ter isso através de metas bem estabelecidas, metas com prazos aonde você vai ter que cumprir, com as reuniões, com a evolução do teu programa de MCC, porque se deixar solto, você nunca chega no final. E se você não tiver uma pessoa comprometida, ele vai fazer só por fazer. É aquela questão, você tem a ISO para uso ou você tem a ISO para auditoria? Então você está implementando a MCC para você ter uma vantagem competitiva ou você está implementando a MCC para atender um requisito de auditoria? Se for o segundo caso, é para inglês ver. Então os resultados não vão aparecer. Então precisa dessa participação, envolvimento e comprometimento da equipe, sim. As dificuldades que tem, incapacidade para implementar as tarefas preditivas recomendadas, insuficiência de recursos financeiros, então aí vem de novo o patrocinador do projeto, demora para implementar, aí tem a falta de ter as metas bem estabelecidas, um Gantt em cima desse planejamento horário, colocar no project, fazer alguma coisa para você ter as datas e não ficar patinando. Falta de capacidade técnica da equipe, treinamento para resolver isso daqui, inabilidade do patrocinador interno, também ele precisa de um treinamento para isso aqui.
Todas essas coisas vão gerar o quê? Uma desmotivação, descrédito e o abandono da ferramenta. Vai ser mais uma de, nas outras empresas dá certo, mas aqui não dá, com essa gerência não dá, com essa equipe não dá, com o coronavírus não dá, vamos colocar uma pedra em cima e vamos seguir a nossa vidinha. Não, aí é fracasso. A MCC não foi aceita pelos envolvidos, então você não fez um trabalho de convencimento. Como que você convence? Convence mostrando que a MCC não é mais um trabalho para ser feito, mas sim para otimizar o trabalho que já vem sendo feito. É para facilitar a atuação tanto da manutenção como da operação, melhorar os resultados com menor esforço, depois que ela for implementada definitivamente. Então esse convencimento é através de uma força cultural que você vai ter que enxergar e modificar, por isso daquela etapa zero ser tão importante, você saber como que a tua empresa se encontra para você poder implementar realmente essa ferramenta. Lá você já vai identificar essas barreiras aqui, como fazer. As pessoas da empresa não aceitam risco, falta de conhecimento, difícil mensurar os resultados, também você tem que deixar claro os resultados que você pretende obter. Os resultados não são a curto prazo, são de médio a longo prazo. Falta de comprometimento da alta gerência, de novo, o teu patrocinador que tem que fazer esse trabalho. E falta do espírito de equipe entre operação e manutenção, elétrica e mecânica. Esse é um trabalho que constantemente tem que ser feito dentro das empresas para avaliar qual é o grau desse espírito de equipe. Porque estamos todos no mesmo barco e todos temos o mesmo objetivo. Que a empresa tenha bons resultados e que esses resultados garantam os nossos empregos e assim por diante. O que fazer e como fazer? Falta de clareza de procedimento, como fazer, ou seja, você não entendeu a ferramenta direito. Inconsistência na instrução de trabalho, você não tem uma revisão, fiz, não ficou muito bom. Alguém tem que revisar, você tem que revisar, a equipe tem que revisar e melhorar. É um Kaizen, é melhoria contínua dentro do teu processo. Falta de estrutura para a realização da tarefa, então é questão de avaliação. A incompatibilidade com as recomendações do fabricante, isso também você tem que ter a expertise, tem que verificar a recomendação do fabricante com relação a seguro, com relação a garantias. Após esse período de garantia, o ativo é seu, não é do fabricante. Então você tem todo o direito de questionar algumas práticas que o fabricante indica, para você ter esse know-how, esse conhecimento, porque você é o proprietário daquele ativo. A tarefa não foi incorporada no sistema de gestão de manutenção da empresa. Se ela não foi incorporada, é porque ela não deveria nem ter nascido, né? Porque foi um teste só no escuro. Então isso daqui tem que ser olhado com muito cuidado. É o processo de implementação simplificado, sistemas similares, quando você começa a repetir para sistemas similares, tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem que ter condições operacionais similares, não só o equipamento, mas as condições de operação também tem que ser muito similares para você conseguir replicar. Você pode reaproveitar alguma coisa, mas não Ctrl+C e Ctrl+V. Isso daí eu não recomendo mesmo, porque vai dar problema. As seguintes circunstâncias devem ocorrer concomitantemente. O sistema sobre análise deve ter o mesmo fabricante, mesmo contexto operacional, mesmas condições, modo de falha específico sobre o local, tal. Aí você consegue atender. E para finalizar, os 10 mandamentos para a implantação da MCC. Implantar segundo uma norma de referência, isso dá solidez ao teu trabalho. Então você buscar essa norma, estou seguindo a SAI, estou seguindo a IEC, a BNT. Não iniciar sem apoio institucional, aí é fadado à morte. Tem que apresentar a MCC para a diretoria, porque vão ter mudanças nas atividades de manutenção, nos planos de manutenção. Alertar sobre investimentos que precisam ter, o tempo de retorno que não será curto, os resultados potenciais que poderão ser alcançados, os riscos existentes e precisa desse apoio
formal. 3. Evitar implantações de formas autodidatas. Então, porque pode ter um erro conceitual, omissões, resultados abaixo das expectativas, gastos desnecessários, ou seja, é uma bagunça, não foi bem pensado. Foi meio no feeling ali. E de novo, nós estamos trabalhando para implementar um estudo de maneira científica na manutenção. E não de uma maneira empírica puramente. Esse é o diferencial. Então você não faz porque eu acho que faz. Você faz porque você tem um respaldo sobre o que você quer fazer. Então, treinar os níveis gerenciais, a alta administração, a alta diretoria tem que ser treinada, os gerentes têm que ser treinados, facilitadores também têm que ser treinados para entenderem o que está sendo feito. Porque tem sempre um risco associado, e as pessoas têm que saber o que está sendo feito, e tem que ser documentado isso daí. 5. Iniciar sempre com um projeto piloto. É a melhor maneira para a diminuição desses riscos. Você põe um projeto piloto, projeto um equipamento importante, mas que te dê um bom retorno, uma boa visibilidade. Aí você consegue, através desse projeto piloto, aprender, reter um conhecimento para a tua equipe, um crescimento, habilidades para trabalhar nesse contexto, e aí você vai conseguir sem maiores problemas. Não iniciar sem um planejamento detalhado. Então a etapa 0, 1 e 2 tem que estar muito bem estruturada antes de você ir mudando planos de manutenção, porque aqui você vai estar sedimentando a tua aplicação. Precisa de uma aderência ao programa do MCC, desempenho do teu sistema. Aqui, implementar os indicadores, a realimentar e auditar o programa de MCC durante a implementação. Então, auditar sempre. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada na questão de auditoria. 9. Expandir o programa de MCC, a expansão contínua para toda a empresa, massa crítica, projeto de longo prazo, ou seja, mais pessoas estão entendendo o que está sendo feito e por que está sendo feito. Aqueles paradigmas iniciais, eu não estou preocupado com o equipamento, mas sim com a função dele. O entendimento da curva PF, entendimento dos tipos de manutenção, o entendimento que muita manutenção é só muita manutenção, não é uma boa manutenção. Entendimento que deixar alguns equipamentos rodarem até a falha, até a morte dele, é a melhor estratégia de manutenção. Entender que alguns equipamentos você não pode esperar isso. Entender que alguns equipamentos você pode monitorar com técnicas preditivas. Entender que a indústria 4.0 já está embarcada no chão de fábrica, então tem muita tecnologia que pode ser usada a nosso favor para acompanhar o desgaste dos equipamentos. Então não ficar parado no tempo. Desfrutar da confiabilidade, levantamento de dados, manter o envolvimento institucional. A MCC não é uma moda, é um estilo de vida, principalmente para manutenção e seus gestores. E com isso, nossas virtudes, nossos defeitos são inseparáveis, assim como a força e a matéria. Nikola Tesla. Cara meio doido, mas extremamente inteligente. Ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver as questões sobre auditorias, que esse processo tem que ser auditado e auditado sempre, para evitar maiores desvios. Muito obrigado, até a próxima.